Bora, simbora, minha gente linda! Tá na hora, tá na hora. Uma carta, uma história, uma música e uma vida. A partir de agora, você acompanha comigo aqui na Rádio 98 FM e no meu canal do YouTube, a música da minha vida. Ô Miguel, bom dia para você, para os seus ouvintes. Poxa vida, como é difícil reconhecer erros que se alastram por anos, né, Miguel? E aqui eu estou, eu e o meu irmão que está aqui do meu lado, enquanto eu escrevo essa carta para você. Amigo, desde a morte do meu pai, eu e meu irmão, a gente ainda saindo da adolescência, começando a fase adulta, nós nos perdemos. E a minha mãe, coitada, tentava de todas as formas equilibrar e trazer para a gente um convívio mais leve, mas ela não conseguia. A morte do meu pai, ele fez com que a gente mudasse muito o nosso comportamento. E eu e o meu irmão, a gente brigava demais, Miguel. Brigava demais e brigava por tudo. E o ápice da nossa briga, do nosso problema, foi uma partida de futebol na nossa rua, uma brincadeira boba. Quando o meu irmão estava num time que era contra o meu, a gente jogando uma pelada, e teve uma falta, e meu irmão foi brigar com uma pessoa por conta dessa falta, e eu cheguei apartando e falei, não, para com isso, pô, vamos jogar bola. E ele achou que ali eu deveria ter ficado do lado dele, brigado com ele, mas era um amigo nosso, era falta, coisa boba de jogo. A partir dali a gente parou de se falar, Miguel. E todas as vezes que um soltava uma indireta para o outro, era discutindo, era brigando. Eu quantas e quantas vezes via minha mãe cair numa cama, chorando e dizendo o que eu fiz para merecer isso, meus filhos dessa forma. E nessa discussão, nessa briga, sabe, nesse desentendimento, nós passamos 11 anos sem se falar. Meu irmão casou uma época, saiu de casa, depois logo em seguida separou, voltou para casa e a gente continua sem se falar. Até a morte da minha mãe. Minha mãe morreu prematuramente depois de um aneurisma, Miguel. Infelizmente ela teve um problema e faleceu. E no enterro da minha mãe, meu irmão de um lado do caixão, eu do outro. E eu olhei para ele, ele olhou para mim, nós não falamos nada um com o outro. Apenas choramos muito e nos abraçamos. Quando tudo aquilo terminou, que o corpo da minha mãe foi enterrado, que nós voltamos para casa, eu disse para o meu irmão, eu estava tão disposto, e falei assim, perdão por qualquer coisa que eu fiz com você. E ele falou, te perdoo, meu irmão, e também te peço perdão. E hoje a gente senta os dois aqui em casa, num vazio tão grande, sem meu pai, sem minha mãe, e a gente fala como nós perdemos tempo, né? Porque era o contrário, quando o papai morreu, era para a gente ter se unido todo mundo e dado força para minha mãe, foi o contrário. Mas a gente estava muito imaturo ainda, muito inseguro, sabe? Agindo de uma forma muito infantil. E agora estamos aqui, eu e ele, sem pai, sem mãe, mas agora só nos restou isso, um ao outro, tá? Se Deus quiser, a gente não vai brigar mais. Vamos recuperar algumas coisas perdidas e vamos, a partir de agora, dignificar o que meu pai e minha mãe ensinou pra gente. Um pedindo perdão pro outro, sem querer apontar culpado e seguir a vida. Desse jeito, Miguel. Obrigado, tá? Pela oportunidade que você tá dando pra gente. E, por favor, querido amigo, roda! Pior que acontece tanto isso, né? Quando você lá na frente vai olhar e fala assim, meu Deus do céu, por que eu fico tanto tempo sem se falar com uma pessoa? Ou tanto tempo brigando com uma pessoa por coisas tão besta, tão boba, né? Infelizmente. Boa semana para todos vocês, viu? Até amanhã.